O preconceito e a discriminação não têm mais espaço na sociedade atual, mas casos de racismo continuam aparecendo no Brasil e no mundo. Na terça-feira, um policial militar aqui de São Paulo foi vítima de um ataque racista enquanto fazia uma palestra online. E para falar mais sobre essa luta que deve continuar, tem que continuar, a gente conversa agora justamente com o Tenente Coronel Evanilson de Souza, da PM aqui de São Paulo. Tenente Coronel, primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan para dar o relato do senhor. Bem-vindo. Estamos sem som? Bom dia. Agora sim, agora sim. Tá me ouvindo? Bom dia. Sim, ouço bem, ouço bem. Bom dia. Bom, claro que é um assunto muito delicado. O senhor, inclusive, tem uma bandeira grande na polícia aqui de São Paulo, fez, inclusive, um manual recentemente para falar sobre casos, enfim, de racismo. Eu pergunto, esse caso vem ganhando uma grande repercussão. De que maneira nós podemos usar esse caso infeliz para tentar alertar de novo as pessoas, já que não há espaço, nunca deveria ter havido espaço para racismo no Brasil ou qualquer parte do mundo, mas como que é possível, a partir desse caso, e o senhor que tem essa bandeira, alertar as pessoas contra isso? Bom dia a todos, aos espectadores e ouvintes. Bom, vamos lá. Inicialmente, a Polícia Militar, ela é um órgão, é uma instituição, né, promotora de direitos humanos, né? Ela está em defesa da sociedade, em defesa da comunidade, promotora de direitos humanos. Quando nós temos não conformidades, ocorrências que têm algum tipo de problema, aquilo que não é aceito pela instituição, tampouco pela sociedade, né, nós temos que fazer as devidas correções. Por isso nós temos uma corregedoria muito forte, por isso que nós temos revisão de procedimentos operacionais, e esse é um dos motivos que nós estamos fazendo a revisão do nosso Manual de Direitos Humanos. Esse Manual de Direitos Humanos da Polícia Militar está sendo revisto por um colegiado de oficiais e praças que tenham conhecimento na área para poder difundir a informação, para poder construir um processo, construir essa norma, né? Reconstruir essa norma, que já foi muito bem feita, só que a gente precisa atualizar e revisar, né? Para colocar nesse meio. Então, quando se fala de crimes raciais, né, de intolerância, de desrespeito, né, nós precisamos entender que é necessário passar por um processo de alteridade, altruísmo. A pessoa tem que entrar no lugar da outra, tem que se colocar no lugar, né? E se fosse com meu pai, e se fosse com a minha mãe, e se fosse com meu filho, a minha filha, a minha esposa, meu namorado, né? Então são esses pontos que a gente precisa estabelecer, né? Especificamente da sua pergunta, o que as pessoas podem fazer, como elas podem se prevenir, né? Não se previne contra o racismo. As pessoas, a vítima do racismo não se previne do racismo. A vítima do racismo, ela simplesmente existe, é uma pessoa, né? É um ser humano, um cidadão, ele tem que coabitar naturalmente, né? Não é razoável que o indivíduo tenha que andar nas ruas se policiando, né, com seus gestos, com seus atos, com a roupa que ele vai ter que transitar, para que ele não possa ser vítima dentro da sociedade, por terceiros. Né? Isso não pode ocorrer. Então, o comportamento da pessoa tem que ser natural. Tenente Coronel, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Diogo. Bom dia, Tenente Coronel. Tenente Coronel, uma preocupação grande da sociedade, obviamente, é uma discussão também muito importante e atual, é o racismo que existe da corporação policial em relação à sociedade, por exemplo, em abordagens policiais, e eu acredito que isso seja uma preocupação do seu trabalho também. Mas existe também o racismo dentro da própria corporação, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, o que enfrentam os policiais em relação a racismo, internamente ou por parte da sociedade? Então vamos dividir em duas partes, né? Para a gente poder tratar desse assunto, a gente precisa entender o que é essa estrutura racista que se compõe. O racismo dentro da instituição, ele não é racismo específico direto contra a pessoa. O que existe
é um racismo estrutural que vem migrado da sociedade. Então, o nosso policial, por exemplo, ele não vem de nenhum outro lugar do que a sociedade. E não dá para a gente chegar e falar assim, internamente, dentro da instituição tem racismo. Pode encontrar indivíduos racistas? Pode encontrar. Existem indivíduos racistas? Existem indivíduos racistas em qualquer situação. Então, o que a gente precisa ser bem específico, né? Nós vivemos numa estrutura social em que foi composto, durante séculos, a ideia de que o indivíduo negro, né, que foi serviçal, foi escravizado durante tantos anos, né? Depois, quando começou a se interagir, entre aspas, com a sociedade, ele não teve a oportunidade de ascensão social, porque não teve terra, teve legislação específica, né? Teve uma estrutura de Estado montada para isso, teve uma estrutura de Estado montada para receber imigrantes que pudessem trabalhar no lugar desses escravos, né, porque não seria lucrativo, né, tinha que mudar a composição do país no mundo, né? Bom, então, o racismo dentro da sociedade, na sociedade, ele acabou sendo permeado de forma subliminar. Então, as pessoas entendem o negro como um diferente, como aquele que normalmente está nos serviços mais básicos, né? Então, as mulheres, como durante muito tempo, até na telematurgia brasileira, né? Então, se você pegar todas as novelas brasileiras, né? Até pouco tempo atrás, questão de nem no máximo 10 anos, nem isso, né? Os personagens negros eram empregados domésticos, os personagens negros eram faxineiros, eram lavadores, né? Então, não fazia o menor sentido, né? E entra a questão da identidade. Você pega dentro da sociedade, né, até vocês mesmos, se vocês virem no histórico de vocês, vivenciando o negro sempre numa situação de subserviência ou de servidão, né, ele vai, a mente, né, da criança e na vida adulta, ele vai subliminarmente absorver isso de maneira natural, né? Então, eu entro num estabelecimento comercial, entro num restaurante, por exemplo, e olho em volta, eu, como negro, faço isso, né? Eu olho em volta, né? E não é que eu olho propositadamente, mas eu olho rapidamente e vejo que eu sou o único ou outro negro ali do lado, né? E se eu parar de maneira consciente e deixar esse pensamento de fora, de pensamento, olhar de maneira consciente, eu olho para a cozinha, eu vejo os negros. Eu olho o funcionário da faxina, eu vou ver o negro, né? E para todo mundo vai passando isso de maneira natural, né? E por isso se estrutura essa questão racial. Internamente, dentro da instituição, por exemplo, na Polícia Militar, eu me emociono até hoje quando eu lembro que quando eu entrei no ensino superior na Academia de Polícia Militar do Pato Branco, foi o lugar onde eu estudei com o maior número de negros em toda a minha história escolar. Então, eu me lembro dos 5 negros que se formaram comigo no colégio, né? Mas porque eram poucos, né? Então, e os negros, conforme eles iam crescendo, né? A escola o próprio Estado fazia uma reformulação para colocar as pessoas perto das escolas onde eles moravam, né? Que, por sinal, é um projeto interessante, né? Mas por outras vias segregou pessoas negras que estavam marginalizadas, próximas às favelas, e colocava todas eles nos mesmos locais, né? E eram escolas que professores não queriam dar aula, eram escolas que iam os piores professores. E, então, você tem todo um contexto que se coloca nesse processo, né? Então, quando eu cheguei na Polícia Militar, eu cheguei e passei a ser o indivíduo que passou a ver pessoas da mesma natureza. A relação da Polícia Militar com a sociedade, né, ela traz essa mesma bagagem, né? O policial, ele passa por um processo, passa por uma seleção, ele entra na escola de formação, ele entende toda a legislação, ele entende as normas, né? E passa por procedimentos operacionais. Esses procedimentos operacionais dele fazem com que ele vá fazer a abordagem policial por ser atitude suspeita e nunca pela aparência, né? Nunca pela cor da pele, pela origem, né? Só que quando ele faz isso, ele está trabalhando regularmente. Mas não tenha dúvida que o policial ele pode ter
ele pode ter uma mensagem subliminar de enxergar o negro, como a sociedade vê, de maneira como um infrator. Ok, Tenente Coronel Evanilson de Souza, da PM aqui de São Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan, muito obrigado mais uma vez e bom fim de semana, até a próxima. Obrigado. Obrigado.